Olá, gente. Estou aqui para mostrar a vocês a diferença destas versões de uma Bíblia para outra. Então, a Bíblia verdadeira, posso dizer assim, que eu vou usar, é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É a única Bíblia do país, do Brasil e desde os primórdios, que sempre utilizou o texto recebido, ou seja, soprado por Deus, segundo Timóteo 3,16, diz que toda palavra é divinamente inspirada. Então, se Deus escreveu assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, o homem que ele era usado por Deus através do Espírito Santo, ele teria que escrever da mesma maneira como Deus soprou as palavras. Ele não poderia colocar ali pensamentos dele, sentimentos dele. Ele teria o quê? De certa forma, esvaziar-se de si e meramente ser usado por Deus e escrever o que Deus falou. Então, essas Bíblias de hoje, eles têm a audácia de mudar as palavras, por outras palavras. Eles não são sinceros, né? Então, nós vamos utilizar o texto recebido, que aqui comigo está, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, totalmente texto recebido. Quero dizer que eu amava muito a NVI. Por que eu larguei a NVI? Porque a NVI é uma das traduções que mais ataca a divindade de Cristo e outras que nós vamos ver. Você pode ficar com a sua Bíblia adulterada, não tem problema, mas eu tirei para minha vida espiritual a Bíblia do texto recebido. Tá, ok? Então nós vamos fazer as comparações. Quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar comparando com a NVI, com a ARA. O que que é a ARA? É a abreviatura de Almeida Revista Atualizada e a RC, que é a Almeida Revista Corrigida. Quero dizer que todas essas Almeidas são falsas. Eles colocaram Almeida, né, para vender, mas se Almeida realmente estivesse vivo, ele ia ficar muito triste ao ver essas traduções, porque o texto que o Almeida de Ferreira utilizou foi o texto recebido, o texto majoritário, o texto receptus, o mesmo texto que utilizaram na composição da King James em inglês. Então, a equivalente da King James em português é essa daqui, é a Almeida Corrigida Fiel, é a verdadeira Almeida, tá? Por exemplo, eu fui comprar essa daqui, olha, Bíblia King James, vocês estão vendo aí? Pois é, atualizada. Fiquei chateado, porque na verdade isso aqui nunca foi a King James e nunca há de ser, né? Nunca foi e nunca há de ser. Por quê? Porque está infestada de texto crítico. Não tem texto recebido aqui nesta Bíblia. Fiquei muito triste com isso, mas comprei para estudá-la sim, para expor. Porque o que, que diz a palavra de Deus em Efésios 5:11? Vou mostrar para você. Veja aí o que diz em Efésios, Efésios capítulo 5, tá aqui ó, Efésios, o livro de Efésios, olha aqui Efésios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então nós temos que expor as igrejas de Deus, as verdadeiras igrejas de Deus, está sob ataque de Satanás. As palavras estão sob ataque, a palavra de Deus está sob ataque, ele está adulterando. E isso é possível através da confirmação que a gente vai fazer nos vídeos que eu irei gravar, versículos e outros versículos. Nós sabemos que a primeira tentativa de Satanás foi no Jardim do Éden, ali com Eva, e verdadeiramente ele conseguiu, trazendo dúvida ao coração deles. Por consequência, toda a humanidade o que pagou com a morte espiritual e a morte física. Também em Mateus capítulo 4 nós vamos ver que Satanás ele ataca Jesus não por outra coisa senão pela própria palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus ele utiliza a própria escritura para combater Satanás. Olha, veja que Satanás falou a Jesus, tudo era verdade, não era mentira. Quando ele disse assim: se tu és filho de Deus, e se você analisar no capítulo anterior, tem um versículo que diz assim: este é meu filho no qual eu me comprazo. Este é meu filho. Então Satanás ele já chegou dizendo se. Nós sabemos que se é o que? É condicional, é duvidoso. Ou seja, ele já chegou introduzindo a dúvida. E é o que ele faz no coração do ser humano. Dúvida, duvidar. Então ele chegou dizendo ali: se tu és o filho de Deus, né, transforma estas pedras em pães. Se você analisar a palavra toda, não existe condenação para quem transforma pedra em pão. Não há, não é pecado.
Ou seja, se Jesus fizesse aquilo, não seria pecado. Ele poderia fazer porque ele era o Filho de Deus. Acontece é a maneira como Satanás coloca as palavras aqui, como elas são colocadas. E aí você vai analisar em Mateus 4 todo o contexto lá e, e ele cita uma parte de Salmo que diz que se ele se atirar dali, os anjos irão o que? Acudi-lo. Satanás falou a verdade ou a mentira? Satanás falou a verdade, porém a maneira como ele coloca as palavras, como elas são colocadas, as intenções. Então, sempre foi fruto dele. O primeiro fruto ardiloso dele foi corromper aquilo que Deus tinha dito lá no Jardim do Éden. E agora aqui mais uma vez tentando em Mateus 4. Então é possível existir Bíblias adulteradas. Veja que Paulo nos falou em, eu não estou lembrado se é 2 Coríntios 2,17. Deixa eu ver aqui e volto já. Bem, meus amigos, está aqui, olha, 2 Coríntios, o nosso grande amado irmão Paulo, capítulo 2, tá? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo, ele já sofria ataques em relação aos adulteradores e falsificadores da palavra de Deus. Olha, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Então você viu aí o apóstolo Paulo realmente nos esclarecendo. Já existiam falsificadores. Sempre vai existir, paralelo ao verdadeiro, o falso. Né? Satanás ele próprio se traveste em anjo de luz para poder enganar os incautos. Mas eu não sou mais incauto. Eu amava a NVI. Hoje eu tenho ela meramente como estudo para o inglês, porque ela é português e inglês. Mas a verdadeira palavra que foi soprada pela boca de Deus, que eu acredito na preservação. Se você acredita que Jonas foi tragado por um peixe, por que não acreditar na possibilidade de Deus ter preservado a sua palavra ao longo dos anos? Sendo que esta era a única Bíblia usada por todas as igrejas, até pelos testemunhos de Jeová. Por que será que depois do século XIX começaram a existir várias versões, muitas e muitas outras? Cabe a você, meu irmão, que se considere igreja verdadeira de Cristo, um salvo no Senhor Jesus Cristo, realmente rever os conceitos. Quando eu não tinha conhecimento deste assunto, eu olhava assim meio duvidoso, mas eu fui pesquisar e realmente cheguei à conclusão e é verdade. Então, a Bíblia que nós vamos utilizar, a Bíblia, a palavra de Deus soprada, segundo Timóteo 3,16, é ACF, a verdadeira Almeida. Se o Almeida tivesse vivo, ele iria abraçar esta Bíblia, porque foi realmente a primeira tradução que ele fez, mantendo os originais sem mudar nada. E esta Bíblia ela é tão sincera com você que qualquer mudança ela coloca em itálico. E as outras não, as adulteradas elas colocam entre colchetes. Olha, toda vez que você tiver um versículo entre colchetes, está querendo dizer para você que aquilo é duvidoso. Como é que pode? Se a palavra de Deus aquilo ali é duvidoso? Eu quero a verdadeira palavra de Deus. Então não existe isso na ACF, na Almeida Corrigida Fiel. Deus te abençoe e vamos lá.